Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Olha só, eu vou começar a postar alguns vídeos aqui falando um pouquinho sobre itens específicos da legislação ou de alguns outros pontos relativos a isso, logicamente diretamente ligado ao projeto que vocês estão desenvolvendo, ok? Hoje eu vou começar falando sobre um item que gera um pouquinho de confusão às vezes, e principalmente em terrenos com grande desnível, como é o terreno que vocês estão trabalhando, certo? No projeto comercial de vocês. Essa é a definição de pavimento térreo. Aparentemente é super simples, o pavimento térreo é o pavimento que está ligado diretamente ao nível da rua, ao nível do solo, né? Mas ela tem algumas definições que vão definir a taxa de ocupação, né? Por isso a gente tem que saber exatamente qual dos pavimentos que a gente está falando se torna térreo e o que está abaixo dele são os subsolos. Sendo assim, os subsolos para categoria de uso, para índice de uso, elas não são consideradas para o cálculo dos índices quando ela é usado para estacionamento. Lembram disso, não é? O pavimento térreo, então acima do pavimento térreo são os pavimentos superiores que a gente vai fazer da torre. Então essa definição ela pode modificar o cálculo para os índices, tá? Vou colocar aqui na tela a definição da prefeitura. Pavimento térreo é o pavimento cujo piso fique no máximo até a cota 1,5 m, 1,50 m, em relação à cota média do terreno ou lote. Você vê que tem uma definição um pouco diferente com relação ao nível da rua, por exemplo. Muitos me perguntam se o pavimento térreo é o que está no nível da rua, mas no caso vou colocar como exemplo o terreno onde está o supermercado Extra, não é? Onde está o supermercado Extra, ela tem duas ruas, na verdade quatro ruas, mas posso colocar duas ruas bem importantes, que é a Rua Maracaju e a rua mais ao alto, na Rua Antônio Maria Coelho, não é? E qual que seria o pavimento térreo? A gente considerando, olhando para quem conhece o supermercado, se eu entrar pela rua da Avenida Maracaju, eu posso considerar aquele como um pavimento térreo, não é? E o outro pavimento, o pavimento superior. Mas quem estiver vindo pela Antônio Maria Coelho, ela pode considerar aquele como um pavimento térreo e o andar de baixo seria o subsolo, não é mesmo? Olha só como isso gera uma certa confusão e para determinados cálculos, para o cálculo de índices, ela é extremamente importante. Então eu vou fazer um simples croquis aqui para vocês. Eu já coloquei aqui então um desnível, um corte do terreno, tá? Bem básico aqui. Então eu teria a rua, ainda no exemplo do Extra, poderemos considerar como se fosse aqui a Rua Maracaju e aqui a rua de cima, a Rua Antônio Maria Coelho, certo? Então a gente tem a cota média seria a cota entre os dois níveis de rua dos extremos, né? Então a gente tem a cota média, eu vou colocar aqui alguns valores para a gente fazer a conta. Eu vou considerar que a rua Antônio Maria, a rua mais alta, ela tem 4 metros, ok? E a rua mais baixa, vou considerar como o nível 00, certo? Então tem uma rua mais baixa e a rua mais alta. A rua mais baixa com a cota 0 e a rua mais alta com 4 metros. Fazendo a continha, então a gente tem a cota média no nível de 2 metros, certo? Aí vamos lembrar aqui sobre... Deixa eu voltar aqui. Então vamos voltar aqui só para lembrar o texto da lei. Pavimento térreo, pavimento cujo piso, olha lá, cujo piso fique no máximo até a cota de 1,5 m em relação à cota média do terreno lote. Então 1,5 m. Vamos fazer mais uma linha imaginária aqui, vamos ver se fica bonitinho aqui.
é 1,5 m, ok? Desenhar com o mouse não é fácil, hein, pessoal? Cota 1,5 m, certo? Então vai ficar 1,5 m acima de 2 metros, 3,50 m. Deixa eu pequenininho aqui. E a cota a menos 1 metro ia ficar com 0,50, certo? Então eu tenho aqui duas cotas aqui, tá? São cotas imaginárias. Vamos repetir aqui então. Rua 00 a 4 metros, então um lote com dois extremos aqui, com dois desníveis. E aqui eu estou considerando rua, tá? Mas independente, tá, pessoal? Pode ser que não seja rua, a rua seja só aqui e aqui seja fundo do lote. Não tem nada a ver exatamente com a rua, mas com as cotas. Tá ok? Então, o terreno tem um desnível de 4 metros, nesse nosso exemplo aqui. A cota média de 2 metros, 1,5 metro, como fala na lei, né? O decreto da prefeitura de 3,5 metros, então 2 mais 1,5 metro, 3,5, e 2 menos 1,5 metro, 50 centímetros. O que quer dizer que nessa região aqui, será que eu tenho jeito de fazer um quadrado? Não, não tem, né? Eu não sei fazer isso, ok. Então vamos considerar que essa área aqui, pessoal, ó, essa área aqui, de entre o 3,5 e os 50 centímetros, é a região onde tiver meu piso. Dentro dessa região aqui, dessa zona aqui, ela vai ser o térreo, ok? Então, imaginando que a rua está, imaginando como está desenhado aqui, 4 metros aqui, se meu térreo tiver até 3 metros e meio, ou seja, meio metro abaixo do nível dessa rua aqui, ela é considerada térreo. Ok? Se ela estiver acima, se tiver 3,60, ou seja, 40 centímetros abaixo desse nível dessa rua aqui, ela estiver um pouco mais alta, ela não é térreo. O térreo vai estar entre essa faixa aqui, ok? Então ela vai ser já o primeiro pavimento e a cota que está abaixo dela, o nível que estiver abaixo dela, aí sim vai ser considerado térreo. Entendem isso, pessoal? Então olha só, vamos fazer mais uma linha aqui numa outra cor. O piso do meu pavimento estiver nesse alinhamento aqui, em relação ao meu prédio sai aqui então, certo? Aí depois a torre. Esse pavimento não é o pavimento térreo, apesar de estar alinhado à rua, essa rua mais alta aqui. O pavimento térreo vai ser esse que está abaixo dela. Então esse aqui seria o pavimento térreo. Entendem isso? Aqui, que parece que a entrada principal, ela já é o primeiro pavimento. E o subsolo vai ser abaixo dela ainda. O subsolo se caracteriza por ser um pavimento abaixo do nível do térreo. Então, a gente tem um pavimento térreo aqui. A gente tem um pavimento térreo aqui. O primeiro pavimento aqui, ou seja, quem está vindo pela rua de mais alta, ela vai entrar no primeiro pavimento. Ela não vai entrar no pavimento térreo. Abaixo do primeiro pavimento, o pavimento térreo, e abaixo do pavimento térreo, o subsolo. Sendo que se você usar esse nível aqui de subsolo somente para estacionamento, ela não entra para os índices, para o cálculo do índice de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, índice de elevação e tudo mais, ok? Essa que é, então, a principal condição de nível do térreo. Vou fazer de novo aqui. E se ainda considerando que eu tenho um terreno com duas ruas, né? um no nível mais alto e outro no nível mais baixo, e meu pavimento começar exatamente aqui no nível do pavimento, no nível da rua mais baixa, no nível da rua 000, ela também não é pavimento térreo, porque ela está fora dessa faixa aqui. Ela está fora dessa faixa aqui.
o piso desse pavimento está fora dessa faixa aqui. Então ela não é o pavimento térreo. O pavimento térreo vai ser o que tiver exatamente acima, certo? Então aqui tem mais um pavimento. Aí sim, esse pavimento e aqui o restante da torre, por exemplo. Então aí sim, esse pavimento vai ser o pavimento térreo. E esse aqui se torna o subsolo e depois os outros pavimentos daqui para cima. Para primeiro, segundo, terceiro pavimento. Ok? Para cálculo de índice, olha só que interessante. Para cálculo de índice, esse subsolo, considerando que esse aqui é realmente um subsolo de acesso de lojas, tem a entrada principal do seu prédio, tem outros usos que não seja de estacionamento, ela sim conta para o cálculo de índices, ok? Mas ela vai ser considerada diferente, pois é um subsolo. Depois vocês podem consultar lá como se calcula o subsolo. A coeficiente de aproveitamento vai ser no térreo, certo? Aliás, coeficiente de aproveitamento, não, desculpem. A taxa de ocupação, ela é no térreo, ok? Aqui você tem uma ocupação diferente, mas apesar de ser uma ocupação diferente, você inclui ela no coeficiente de aproveitamento, né, na área construída total, porque você está usando ela com uso diferente de estacionamento. E os que não vão considerar como cálculo para índice seriam aqui um subsolo 2 e depois um subsolo 3, por exemplo, ok? Mas esse subsolo, nesse exemplo que eu estou dando, né, por que ele é subsolo? Porque não está fora dessa a diferença de cotas que a gente tem aqui, e então ela é considerada subsolo, o térreo está acima. Nesse subsolo, que a gente tem que vocês, se vocês colocarem os diferentes de estacionamento, a entrada principal, lojas e tudo mais, ela conta para a área construída total, mas não conta como taxa de ocupação, que é a taxa de ocupação é do pavimento térreo para cima, ok? Depois dê uma olhada na legislação, a definição correta de taxa de ocupação. Certo, pessoal? Então espero que ficou um pouquinho confuso aqui, um monte de rabisqueira, mas foi a forma que eu achei mais fácil para poder explicar isso para vocês. Ok, pessoal? Deixa eu até desligar aqui. Então é isso. Lembrem de consultar a norma, a legislação, essa é de setembro de 2005 ainda, para entender exatamente o que é coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, pavimento térreo agora que ficou um pouco mais explicado, como que se usa o subsolo para não contar no índice e tudo mais. Dá uma consultada na legislação, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Ok, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau.